Em um 16 de junho como esse, há 11 anos atrás, Trump anunciava, na época empresário, que iria seguir adiante com uma candidatura para a presidência, na Trump Tower. A gente tem a foto dele no Golden Escalator, na sua então escada rolante dourada na Trump Tower, quando foi fazer o anúncio. Ali começava uma jornada política que, de forma interessante, traz ecos que remodelam a política americana e também, de forma mais ampla, o panorama da política mundial. Na época, um empresário do setor imobiliário e um apresentador de televisão, ele entrou na disputa afirmando que os Estados Unidos não conseguiam vencer guerras, controlar suas fronteiras ou negociar acordos comerciais favoráveis. Aí, no discurso, atacou a imigração ilegal, prometeu a construção de um muro na fronteira com o México, acusou a China e outros países de explorar economicamente os Estados Unidos, criticou as negociações nucleares conduzidas pelo governo de Barack Obama e afirmou que Washington estava sendo superada, enganada por Teherã, pelo Irã. O governo Obama negociava naquele momento os pontos do JCPOA, o Plano de Ação Conjunto Abrangente, o acordo que foi assinado pelo Irã em 2015. Em troca de restrições no programa nuclear do Irã e inspeções internacionais, Estados Unidos, União Europeia e a ONU suspenderam parte das sanções impostas contra o Irã. Trump dizia era a estrada para uma bomba atômica. Isso faz 11 anos. De forma interessante, gradualmente se viu ao longo de 2 mandatos, com o intervalo da gestão Biden, uma consistente força, uma consistente retórica, uma série de ações, uma agenda que prosseguiu no sentido de tentar endereçar todos esses tópicos e que, no processo, remodelou a forma como se encaram relações internacionais. É, de fato, um ponto nevrálgico que remodelou a política dentro e fora dos Estados Unidos, com candidatos que foram chamados o Trump de tal país, pipocando o mundo afora. Na imprensa americana, até Bolsonaro foi tratado como o Trump dos trópicos, tipos de rótulo que depois caíram para Castro no Chile, Milei na Argentina, Bukele em El Salvador, Noboa no Equador, assim por diante. O impacto foi profundo também sobre a direita europeia, com uma série de pautas que pareciam permear o eleitorado americano, também vistas em países pelo mundo, e as brincadeiras de Make America Great Again se tornarem Make, insira o país, Great Again, também se estenderam. De forma improvável, Trump saltou para cima dos adversários nas primárias e eventualmente venceu Hillary Clinton na eleição em novembro de 2016. Uma eleição apertada, onde ele ganhou no colégio eleitoral, mas não no voto popular. Na presidência, acabou cumprindo algumas das promessas daquela campanha. Tirou os Estados Unidos do acordo nuclear, transferiu, por exemplo, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém em Israel, impôs uma guerra comercial contra a China, mas foi um mandato que encerrou com o sabor de que ele não havia cumprido tudo aquilo que havia sido prometido. No segundo mandato, veio então para a versão final da sua agenda, mais calejado da política americana, dizendo que agora sabia em quem confiar e como funcionava Washington, dizendo que, no segundo mandato, as coisas iriam para outro patamar. Agora chegam as suas últimas consequências, aparentemente. Na fronteira, 0 travessias ilegais nos últimos meses. Em termos de guerra comercial e de exploração, a gente viu os tarifaços e uma nova abordagem a como lidar com parceiros comerciais. Na frente do Irã, bem, se viu o que agora se vê. A gente aguarda para saber os desdobramentos finais do que essa guerra vai significar e do que esse acordo vai significar, e se pode ou não cumprir os objetivos que ele criticava não terem sido cumpridos no acordo de Obama. Um dos fatos mais interessantes é uma remodelagem do hemisfério ocidental, conforme na América Latina se viu a captura de Maduro, agora a pressão sobre Cuba. A gente fala mesmo sobre a forma como Trump se relaciona com a Argentina, El Salvador, Equador e com o próprio Brasil, remodelando a forma como a América Latina existe politicamente. Diante desse panorama, eu faço um outro resgate, e aqui se vê outra imagem ao meu lado. Em 1858, era Lincoln que, nesse mesmo dia, olha só que curioso, se lançava com o discurso de A House Divided Cannot Stand ao Senado. Naquela época, os Estados Unidos passavam por conflitos que eram existenciais, estados que tinham ou não tinham escravos. Quando ele se lançava ao Senado, e depois se tornaria o primeiro presidente republicano da história dos Estados Unidos, um membro fundador do Partido Republicano, Lincoln falava que as disputas que dividiam os Estados Unidos tornavam impossível que aquele país se mantivesse seguindo adiante. E ele falava também que a escravidão era um flagelo na missão fundadora dos Estados Unidos, numa declaração de independência que proclamava que os homens nasciam iguais perante Deus, dotados de direitos autoevidentes, inalienáveis. Lincoln começou uma revolução política, que culminou com uma guerra civil que acabaria mudando profundamente os Estados Unidos.
E ele falava em Gettysburg: estamos determinando aqui se os Estados Unidos podem continuar esse experimento, se uma nação fundada sobre a liberdade pode continuar a existir. No final das contas, ele acabou encerrando a instituição da escravidão nos Estados Unidos com a sua guerra civil, motivo que o fez também perder a vida em um assassinato. São dois presidentes que chegam em momentos que não podem ser comparados de forma anacrônica, mas que têm uma coisa em comum. Os dois percebiam que os Estados Unidos estavam enfrentando desafios existenciais e fizeram presidências que foram disruptivas, para dizer o mínimo, para tentar lidar com eles. Um buscando remodelar a posição dos Estados Unidos no mundo e garantir que, no próximo século, quando se fale de potências, seja dos Estados Unidos e não da China que se fale como a potência premente. Outro falava sobre um país que, para poder continuar existindo, teria que se reorganizar profundamente e conseguir buscar o que era chamada et pluribus unum, uma união mais perfeita, e se manter one nation under God, uma nação sob Deus. Enquanto são desafios muito diferentes e momentos históricos muito diferentes, curiosamente os dois se lançavam a carreiras políticas em um 16 de junho como esse. Lincoln aqui do lado em 1858, Trump em 2015. São os desafios existenciais para os Estados Unidos que também nos ajudam aqui a ter um panorama, e claro que parte do que a gente faz por aqui é tentar garantir que o noticiário não seja notícias jogadas na sua cara, mas uma perspectiva, uma janela ao mundo e à história. Com o gancho do dia 16 de junho, um comentário sobre dois presidentes americanos então. Ame-os ou odeie-os, duas figuras definitivas da política americana e da história do mundo.